Bem, pessoal, já estamos de volta, terceiro e último bloco. Em campo, Milagres, o técnico do Montes Claros Esporte Clube, ex-goleiro do Flamengo, motoclube do América, do Atlético. Cara, é bom. A gente agora, por pura questão de tempo mesmo, me dá um resumo a partir daí, como que foi essa sua carreira até chegar o momento de falar assim, agora eu vou sair da linha para o banco, ou ser técnico. Aí nesse inteirinho, falando após o Bahia, a estreia com o Bahia, tive ainda uma sequência de jogos e tal. Velho, galera, eu tive o privilégio de jogar com o Zico, voltando do Japão, da Itália, desculpa, que isso. Eu chegasse a essa distância surreal. Dele, para mim estava satisfeito. Surreal. Fui jogar um Fla-Flu no Maracanã, volta do Zico, 120 mil pessoas. Uma ansiedade, depois desse jogo com o Bahia, uma ansiedade absurda, o Zico reestreando no Brasil. Naquela época não se fazia aquecimento dentro do campo, era uma sala de aquecimento no Maracanã. Uhum. Aí fizemos oração, indo pro túnel, a raça rubro-negra ficava à esquerda, assim, quando saía do túnel. O Flamengo sempre ficou do lado esquerdo, pode ser mandante de campo, hoje tem aquela história que o mandante de campo quer ficar atrás do bandeirinha para fazer aquela pressão, o Flamengo, Maracanã não. É sempre do lado esquerdo, do lado da raça rubro-negra ali em cima. Aí eu indo pro corredor ali para subir os degraus do túnel para adentrar o campo. Porra, adrenalina lá em cima, ansiedade batendo aqui. Eu virei, falei, Galo, tô na ansiedade do caramba, velho, não sei o quê. Ele me chamava de Milagroso. Ele virou, ele reestreando a volta dele do Brasil da Itália. Aí ele, Milagroso, te enganar não, eu também. Velho, se o Zico tá ansioso, irmão. Se o Zico tá ansioso... Vou largar a brasa agora. Mas aí, passando na história do Flamengo, aí não tinha oportunidade de ter sequência e tal. Aí fui pro motoclube, fiquei lá 3 meses para poder jogar, porque se o goleiro se não jogar, ele não evolui. Uhum. Aí voltei pro Flamengo, na expectativa e tal. Aí o que realmente encerrou meu ciclo no Flamengo foi no final de 81, entrar em negociação com o São Paulo. O Flamengo fez uma troca. O Leonardo, lateral esquerdo, foi da seleção, depois foi Paris Saint-Germain, foi para o São Paulo. Veio o Gilmar Ronaldo, Gilmar Bigodinho. Aí realmente estancou as minhas chances, porque o Zé Carlos não estava bem, eles não confiavam muito no goleiro jovem como eu, na época. Aí o Gilmar veio, eu ia cair para terceiro de novo. Mas aí, Papai do Céu sempre põe a mão. Eu jogando futebol na praia, encontrei com o professor Pinheiro, que tinha acabado de assinar um contrato com a América de 3 anos. Foi sempre meu adversário na base, ele era treinador do Fluminense. Falou, Milagres, eu preciso de um goleiro, você não quer ir? Fui para a América, resolvi minha situação. Fui por um empréstimo de 1 ano, 4 meses, o presidente foi no Rio, comprou meu passe. Fiquei quase anos da minha carreira jogando no América. Grande Coelho, Coelho querido. E realmente você... Homenagem você está fazendo ao Coelho, né? Tá vendo? A gente sabia, foi de propósito. Ou seja, acabou se tornando ídolo dentro do América. Graças a Deus, eu realmente consegui conquistar o que eu buscava. Com muito trabalho, com muita dedicação, respeito do torcedor, respeito da imprensa. Eu tive exemplos assim, inúmeros, do Zico, como lidar com o torcedor, como ter paciência, sabe? Como realmente a importância daquilo que você representa em representar uma entidade no futebol, que é uma paixão no nosso país, como tem que ser o seu comportamento dentro de um grupo, como você deve ser pontual, como vai o limite do seu respeito com o torcedor. Eu aprendi muito, foi uma escola muito grande. Porque eu convivi com o Zico, com o Adílio, com o Moser. O Moser é um grande amigo, sabe? Até o ano passado eu estive fazendo um curso na CBF, ele era o diretor do Flamengo, eu fui lá no Ninho do Urubu, rodamos tudo lá, relembramos velhas histórias. Então, o futebol é a minha vida, me deixou sempre um legado muito grande e cada vez mais eu faço grandes amizades. Hoje no projeto E aí, para dar sequência ao raciocínio, foi no América, foram quase 11 anos, foram 385 partidas, o maior atleta que vestiu a camisa do América na história. E aí eu saí com uma breve passagem no Santa Cruz,
Aí fiquei 6 meses só lá e já voltei para o Atlético. O treinador era o Levir Coupe, ele me contratou para ir, fiquei quase 2 anos no Galo. E aí, depois que eu saí do Galo, as oportunidades profissionais não apareceram como eu gostaria, apesar de eu ser muito dedicado e tudo, me cuidar muito. Então, você já começa na curva descendente, por idade, eu já estava com 37 anos, não aparecia clubes de alto nível, aí eu decidi encerrar minha carreira. Joguei um campeonato mineiro da segunda pelo Uberaba, conseguimos o acesso, eu, Palinha, o Gilson Batata, conseguimos o acesso. E depois, em 2004, foi meu último ano. O professor Jurandir, que hoje está ajudando no Ateneu, é professor da faculdade. Sim. E me convidou para ir jogar a Copa do Brasil Uberlândia. Ele era o técnico do Uberlândia na época. Jogamos um jogo, perdemos o jogo de ida em casa. E ali eu encerrei minha carreira. E eu já tinha feito em 2000, eu encerrei minha carreira em 2004. Em 2000, quando eu fui campeão da Sul Minas pelo América, eu já tinha feito o curso na UFMG, com o professor Jurandir, que ministrava o curso lá de técnico de futebol. Eu já tinha o CREF, a licença para ser treinador, e quando encerrei a carreira, aí sim que eu migrei, virei a página e comecei com o trabalho. Primeiro com o professor Jurandir, acumulando função. Ele era técnico do time de Barbacena, e o time de Barbacena treinava no CEL, Centro Esportivo Universitário do UFMG em Belo Horizonte. Então, eu acumulava a função de treinador de goleiros e auxiliar técnico dele. Resumo da ópera, no final, por problemas pessoais, faltavam 4 rodadas, ele não podia continuar, perguntou se eu queria assumir, eu assumi, gostei do negócio e continuei. Em 2005, eu recebi um convite para ir para Minas Novas, de Juventus, que é essa competição que nós estamos disputando agora. Tive a sorte de ser campeão na primeira empreitada. Por que eu falo sorte? Estava virando a página ainda de atleta para comandante, é muito diferente. E aí eu percebi que eu tinha que reciclar, tinha que passar pela base. Onde eu recebi o convite para ir para o América, fiquei 7 anos na base, onde aprendi muito, comecei a forjar o meu perfil como técnico de futebol. E aí hoje, graças a Deus, eu estou aqui no Montes Claros com esse projeto do André, nosso presidente, que é um projeto de vanguarda. E a gente está vivendo full time isso, eu, o Manga, nosso treinador de goleiro, o Luciano e toda a comissão técnica do Montes Claros, para a gente buscar esse acesso. Porque Montes Claros é um polo assim, tão grande de diversidade e não pode estar longe do futebol profissional. E o André nos oportunizou isso, de ter uma gestão bem próxima do que é o profissionalismo no futebol, a estrutura que ele está nos dando. Apesar de nós estarmos partindo do zero, no início não temos a equipe, mas a gente está conseguindo, com essa sinergia, contratar, trazer vários jogadores, tem algumas alimentações, às vezes ele corta a situação de contratação, porque ele sabe onde ele pode esticar o braço dele, questão financeira, você tem algumas limitações, por ser também um campeonato sub-23, onde só 5 atletas podem estar na súmula do jogo acima de 23 anos. Então são vários detalhes, várias nuances que você tem que ter jogo de cintura. Então, esses anos de base, de experiência no América, que eu tive nessas competições, de ter sido campeão brasileiro sub-20, campeão da Taça BH, participei de uma Libertadores. Então, isso, graças a Deus, me deu assim... Te traz uma bagagem. Me trouxe bagagem para que hoje eu esteja muito feliz nesse projeto e acreditando muito que a gente tenha condição de levar isso adiante. Que perspectivas que você tem com esse material humano que você tem em mãos, tanto em comissão técnica quanto de atletas? As perspectivas são muito boas, são muito positivas. Lógico que você tem que ter muito pé no chão. Futebol não é receita de bolo, então você faz as coisas certinho, você sabe que sua metodologia de trabalho é atualizada, você vai jogar para os atletas muitos conceitos que você entende o futebol hoje, que são conceitos positivos, que você vê no futebol mundial, que você veio forjando com aqueles técnicos que passaram na minha vida. Então, procurei pensar o que era melhor de cada um para forjar o perfil do Marco Antônio Milagres hoje como técnico de futebol. Então, do resultado a curto prazo que nós estamos tendo, principalmente como nós tivemos a estreia no sábado passado diante do Coimbra, lá na Arena do Calçado,
O resultado não nos favoreceu em nada, mas o que nós vimos, não só eu, a comissão técnica, vimos com relação à produtividade, aquilo que a gente pode evoluir dentro dos conceitos que nós temos, dentro daquilo que a gente passa para os atletas, as perspectivas são muito positivas. Você estava falando a respeito de diferenciais da comissão técnica, especialmente na questão de preparador de goleiros, por exemplo. Qual que é esse diferencial hoje? O diferencial é que o treinador de goleiros começou a ser valorizado final de década de 80 para 90. E a partir daí, hoje, na nossa realidade, você para pensar, olha quantos goleiros nós temos na Europa. Uhum. Olha quantos goleiros são vendidos para a Europa e o interesse do futebol Dos europeu, que hoje é o top. Entendeu? Uhum. São inúmeros. Inúmeros. E devido ao profissional especializado da área, onde estuda treinamento, estuda a cobrança de pênalti, estuda o fundamento que o goleiro precisa usar com os pés hoje. Isso hoje é sine qua non do futebol. Seu preparador de goleiros é o? É o Manga. É o Manga. Eu bati um papinho rápido com ele. Vamos ouvir, então, um pouco dessa história direto do próprio Manga falando sobre essa questão da preparação de goleiros. Manga, aqui do meu lado, explica isso que o Milagre estava falando, essa importância que hoje é colocada para o treinador de goleiros, Manga. Então, hoje em dia, né, estão se formando os goleiros como bem diferente do que foi antigamente, né? Hoje em dia, os clubes eles procuram bastante goleiros que jogam com o pé, o goleiro clássico, né? Que sabe que não é só igual antigamente, goleiro que só para pegar a bola, né? Uhum. O goleiro hoje em dia ele tem que saber, né, trabalhar bem com os pés, saber ter visão de jogo, porque o goleiro atrás ele é os olhos do time, né? Uhum. E como se diz, em várias formações que o técnico coloca em jogo, o goleiro sempre é o líbero, né? Então isso é muito importante hoje em dia, essa graduação que o goleiro teve de pegar o quê? De trabalhar com os pés, de ter aquela técnica, né? De como se fosse aquele líbero técnico, trabalhar, ter visão do jogo e... Muitas jogadas de gol, inclusive saem dos pés de um goleiro. Com certeza, você sempre vê hoje em dia, até agora, recente agora o Cássio, né, no jogo do Corinthians, ele trabalhou a bola com o pé, ele já deu um lançamento que originou o gol do Corinthians, né? Então você vê que hoje em dia os goleiros estão muito modernos. E o Montes Claros está bem de preparador de goleiro. E como a gente bem frisa, né, o goleiro, ele é além do trabalho específico e trabalho físico. É uma arte para poucos artistas. Depois dessa palavra aí, a gente volta num outro ponto. O que você estava destacando para mim agora há pouco também, que também é merecedor de destaque nessa comissão técnica formada aqui? É a questão do analista de desempenho, né? Então, conseguir fazer com que o nosso presidente, o André, entendesse que hoje é um profissional de extrema importância dentro de uma comissão técnica para que ele possa analisar, aferir, destacar as situações tanto da nossa equipe em busca de evolução, quanto a equipe adversária, que ele estuda junto comigo, o treinador, tira os pontos positivos do adversário, os pontos negativos, para que a gente possa formatar treinamentos dentro daquilo que a gente estuda do adversário para tentar tirar partida em prol dos resultados que a gente precisa colher. Então, hoje nós temos o Luciano. O Luciano é um amigo que eu conheço já há mais de um ano, assim. O ano passado eu fiz o curso na CBF, tirando a licença A para técnico de futebol. Uhum. Um curso praticamente de quase 25 dias. E depois do curso você tem uma demanda muito grande de trabalho, que chama-se OAT, Observação de Trabalho em Loco. Você escolhe um clube profissional. Uhum. E você vai lá acompanhar 48 horas de treinamento desse clube, como funciona a metodologia do clube naquele presente, quem é o treinador, qual é a estrutura que o clube tem, desde o departamento médico até campos de treinamento, quantos campos. Então você tem que fazer um levantamento total e essa parte do curso que é onde realmente te traz o conhecimento de como funciona a máquina do futebol. E a questão do analista de desempenho, até pedi ao Luciano naquela época de me dar uma ajuda com relação à parte de computação, porque tem que gostar muito. A demanda de trabalho desse profissional é muito grande. Ele pega o jogo, acaba o nosso jogo, ele já pega o adversário que a gente tem que
é o nosso próximo adversário, então ele senta, ele vai ter que ver o jogo todo na íntegra, porque aí, com essa afinidade, ele já sabe o que eu quero para a minha equipe, os conceitos que eu quero, o que a gente precisa explorar com relação à vulnerabilidade do adversário. Então, ele tem que editar aquilo tudo para que, quando nós formos passar para o atleta, Denis, seja uma reunião curta. Tem que passar o ponto principal. O ponto principal e aquela coisa bem pontual, porque o atleta é assim, o ser humano é assim. Se eu tenho uma reunião com você, com PowerPoint, passou de 20 minutos, a concentração foge. A gente conversou com o Luciano, vamos ouvir o que ele tem a falar sobre isso. Agora a gente vai bater um papo aqui com o Luciano, que é quem analisa o que está acontecendo no adversário, vai mastigar aquilo tudo e falar assim, toma, Milagres, apresenta para os seus jogadores. É assim? Boa noite, primeiramente. Né? É mais ou menos isso mesmo. Né? Eu gravo todos os treinos e, de acordo com o que eu converso com o Milagres, com o padrão de jogo dele, com o que ele define, eu, a partir dos treinos, analiso o que os jogadores estão fazendo de correto, o que eles estão fazendo de diferente do que está programado. E dos jogos, a mesma coisa. Eu filmo todos os jogos. Durante o jogo, a gente tem a comunicação com o banco, por rádio. Se eu vejo alguma coisa, taticamente, que está um pouco fora do padrão, eu comunico com o auxiliar, ele comunica com o Milagres. A gente tem essa interação muito boa. Depois do jogo, eu faço o pós-jogo. Tudo que aconteceu, os principais lances positivos e negativos, eu separo tudo isso para os atletas, a gente faz uma apresentação geral para eles. Isso da nossa equipe. E eu pego o adversário. Por exemplo, nesse campeonato a federação filma todos os jogos e disponibiliza para nós. Eu pego o adversário, faço análise dele, os pontos fortes, pontos fracos, sento com o Milagres, a gente discute, olha o que é bom, o que não é, o que a gente pode jogar, o que está dentro do nosso padrão de jogo. Em cima daquilo, o Milagres formata o treino, e a gente trabalha em cima disso para no jogo a gente conseguir anular o adversário ali e ter um sucesso. A gente pode resumir que, na verdade, você é os olhos do Milagre que o Milagre tem na nuca. Ele vê realmente frente e verso, não tem quem pegue de surpresa. Eu tenho uma visão privilegiada do jogo, né, que eu vejo de cima, então eu vejo outro ângulo totalmente diferente. Então a ideia é essa, é ver o que ele não consegue ver na beirada do campo, que é mais difícil, uma amplitude maior do campo. Né? Evitar surpresas. Exatamente. Bem, a gente já está de volta aqui com o Milagres, infelizmente já com o nosso tempo no final. Nosso novo Montes Clarense, nossos microfones e câmeras abertas para você deixar uma mensagem aí final para os nossos telespectadores da TV Gerais. Vamos ver, Denis. A mensagem que eu deixo primeiro é em agradecimento. Agradecer Montes Claros por sempre me receber bem. Eu já venho aqui a longa data porque nós sempre dirigindo a base do América, a gente vem aqui sempre jogar no campo do Cassimiro. E não por si só, sempre quando o adversário era o time da casa, eu como visitante pelo América, os jogos eram sempre às 2h30, 3 horas, para explorar o 12º jogador, que é o Sol. Mas eu só tenho a agradecer que sempre fui muito bem recebido, sempre ficava aqui depois dos jogos pelas amizades que eu tenho aqui, amizade com o Cássio, o presidente do Ateneu, o Jean, que tem uma escolinha de futebol no BNB, e eu sou um amante do futebol. Aí eu ficava no Maximinho com a turma, ficava aqui, o pessoal voltava de ônibus, eu ficava aqui no sábado com os amigos, curtia o domingo e pegava o avião no domingo e voltava para o Belo Horizonte para trabalhar na segunda. Então, Montes Claros, eu sempre tive essa relação assim mais estreita. E agora o que eu tenho é agradecer e também, como bom forasteiro, pedir para que possam assistir os nossos jogos, possam nos apoiar nessa nova empreitada, que uma cidade do porte de Montes Claros, com 400 mil habitantes aproximadamente, não pode ficar longe do cenário nacional do futebol, não. Que vocês possam nos apoiar. Vai haver momentos na competição que nós vamos sofrer, é aí que nós vamos precisar mais do apoio de vocês, para que a gente consiga realizar o nosso sonho, mas um sonho juntos, em comum, para que a gente possa novamente inserir o futebol de Montes Claros no Senado mineiro, a princípio, e com uma visão a médio prazo que o André também tem, que esse futebol Montes Clarense seja inserido a nível nacional também. Milagres, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
estar presente aqui. Obrigado a você que ficou ligadinho com a gente aqui até agora. Um grande abraço. Quinta-feira a gente está de volta com mais um Proseando nas Gerais. Grande abraço e até lá.